Olá, meninos, tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje. Hoje nós vamos terminar a correção da atividade do bloco 9 e começar o bloco 10. Tá ok? Vamos lá? A nossa primeira atividade de hoje é um tipo de exercício que eu quase nunca peço, tá? Que é as questões iniciais do capítulo. Esse daqui eu pedi porque se trata da leitura, né? Então, a respeito de ler e se encantar. Então, a leitura, para ela se efetivar realmente, ela pressupõe um encantamento. Ou seja, eu preciso estar envolvido com essa leitura. Eu preciso me sentir ali dentro da história, vivendo o que os personagens vivem, viajando por onde eles viajam, né? Inclusive, uma das características da leitura é ser uma viagem. Você viaja sem sair do lugar. Você vive experiências sem necessariamente precisar se arriscar, né? E o capítulo começa com o seguinte, ó. A leitura proporciona momentos incríveis. A imaginação de quem lê rola solta e não há limites para se divertir e se encantar. Na literatura existem autores, textos e histórias que cumprem muito bem esse papel há várias gerações. Vamos falar sobre alguns deles? Então, quando fala de autores que, que estão aí há várias gerações, faz referência aos clássicos, tá? É muito complicado você definir o que é realmente um clássico. Há várias definições em livros diferentes, mas de maneira simplificada, a gente pode considerar um clássico aquele tipo de livro que já foi lido por inúmeras gerações, ou seja, uma obra mais antiga, né? E que foi lida por pessoas em épocas diferentes da história. E é mais clássico ainda se o livro for escrito num lugar do planeta e lido em outros, né? Escrito no Brasil e lido por alemães, por ingleses, ou o contrário, né? Um livro grego lido por nós hoje em dia. Imagina os livros escritos na Grécia Antiga, né? Os livros que tratam sobre a Guerra de Troia, sobre os mitos gregos, todos eles são clássicos, que eles foram escritos há milhares de anos, né? Há mais de 1000 anos atrás, e a gente lê ainda hoje. Então, são histórias que primeiro foram criadas. Quando eu falo livros, professora, há tanto tempo assim não existia nem o papel, eu sei. Mas as histórias foram criadas e foram sendo repassadas oralmente, guardadas em manuscritos, em pergaminhos, quando não existia o papel, em couro de animais, em paredes, em vasos. Então, tudo isso garante que uma obra é clássica. Existem clássicos mais atuais? Sim. Se a gente pensar no mundo infanto-juvenil, nós temos a obra do Monteiro Lobato, é um clássico. O Menino Maluquinho é um clássico. Os personagens da Turma da Mônica, não uma história ou outra em específico, mas os personagens da Turma da Mônica já podem ser considerados clássicos, né? Porque mesmo as primeiras histórias, esses dias eu estava lendo um material que eu recebi para o meu filho via WhatsApp, e assim, historinhas mais velhas que eu, né? Imagina, tá? Então, tudo isso, para a gente ter mais ou menos uma base para ter certeza se alguma coisa é um clássico, a gente pensa assim, bom, foi escrito há muito tempo, foi lido por pessoas de gerações diferentes, né? Foi escrito num lugar e é lido por pessoas em locais diferentes do mundo, é um clássico, tá bom? Aqui as questões. Não existe resposta certa ou errada. Eu vou dar um norte para vocês terem uma ideia se estão respondendo no caminho,
tá? O que importa é você se preocupar em justificar as suas respostas. Letra A. Qual é o seu livro favorito e quem é o autor? Qualquer livro, seja ele um clássico ou não, tá? No meu caso, por exemplo, se eu fosse citar um livro não clássico aqui, A Sombra do Vento, do Zafón. Se eu fosse citar um clássico, nossa, dentro dos clássicos, para mim é difícil escolher o meu favorito. Adoro todos do Machado de Assis. Clarice Lispector é maravilhosa, né? Amei, amei. Estou citando os clássicos brasileiros porque eu acho que a gente tem que valorizar a nossa literatura também, tá? Mas já li Don Quixote, a Divina Comédia, li Homero, todos eles maravilhosos. Mas dos brasileiros a gente tem alguns excelentes. Amo Graciliano Ramos de Paixão, principalmente Vidas Secas, tá? B. O que faz você gostar do seu livro favorito e por quê? No meu caso, atualmente, aí essa paixão por esse estilo de obra começou lá na faculdade, ainda no século passado. O que me faz gostar de um livro é ele me desafiar. Sabe aquele livro que parece que você está lendo e não está entendendo nada? Para mim, esse tipo de livro é o bom, porque eu tenho que me obrigar a ler para depois, na hora que eu chegar ao final do livro, eu descobrir que eu consegui entender. Ou que eu não entendi nada e vou ter que voltar lá e começar a ler de novo até eu poder entender. Então, eu gosto de livros que me desafiam. Até o Zafón, que não é um clássico da literatura ainda, não sei se um dia vai ser, tá? Ele é mais uma literatura para diversão. Até o Zafón, a primeira vez que eu li A Sombra do Vento, me desafiou, né? Eu não sabia se era uma história de suspense, se era terror, se era loucura humana, se aquilo que acontecia na história acontecia de verdade ali na história, ou se era loucura do personagem. Tá? Então, eu gosto de histórias que desafiem a minha inteligência. C. Para você, o que faz um livro ser considerado clássico? Nós já vimos, né? Então, clássicos são obras que não perdem o valor nem no tempo e nem no espaço. Do mesmo jeito que eles fizeram sucesso quando eles foram lançados, eles fazem sucesso hoje. Do mesmo jeito que uma pessoa de 500 anos atrás lia aquele livro, nós lemos hoje, conseguimos entender, e aquele livro nos toca de alguma forma. Isso é o clássico. D. Quais clássicos você conhece? Quais já leu? Compartilhe sua experiência com os colegas. Então, eu já citei O Menino Maluquinho, A Turma da Mônica, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, Dom Quixote, as obras que tratam da Guerra de Troia, que é a Ilíada e a Odisseia, né, que fala de Odisseu, de Ulisses, dos deuses gregos, são clássicos. O Pequeno Príncipe é um clássico. O Médico e o Monstro, que a gente vai ler no último bimestre, é um clássico. Ok? Alice no País das Maravilhas, que a gente já citou em sala de aula, também é um clássico. Tá? Aqui, essas duas questões aqui da página 60, que a gente ainda não corrigiu. Aqui é sobre os sentimentos. Você já se sentiu confuso diante de seus próprios sentimentos? Sim ou não é resposta sua, mas eu acredito que todas as pessoas não só já se sentiram confusas diante dos sentimentos, como se sentem o tempo inteiro. Em várias situações a gente não tem certeza do que está sentindo, do que está pensando, do que está acontecendo, né? Se eu ganho alguma coisa, eu fico muito feliz porque eu ganhei, mas eu posso ficar triste porque minha irmã não ganhou, né? Ou eu fico feliz porque ela foi aprovada, mas estou triste porque eu não fui aprovada. Então, é muito complicado nós não passarmos por sentimentos confusos ou não ficarmos confusos diante de um sentimento. Agora mesmo,
né? Com essa questão do isolamento social. A gente está feliz porque está em casa, algumas pessoas estão mais tranquilas, né? A gente pode ver a televisão que quer, a série que quer, não precisa acordar cedíssimo para ir para a escola. Isso é muito bom. Mas a gente já está morrendo de agonia e vontade de voltar para a escola, de ter trabalho e tudo mais. Então, tudo isso gera confusão de sentimento na cabeça das pessoas, né? B, para você, o que é o amor? E lembrando, opa, que o amor aqui não precisa ser só o amor entre os apaixonados, tá? O sentimento do amor de modo geral. Então, o que seria o sentimento do amor? O sentimento que une as pessoas, que faz com que as pessoas queiram ficar próximas, né? Próximo da família, próximo dos amigos, próximo à pessoa amada, né? Então, seria essa sensação que me deixa bem quando eu estou ao lado do outro. Isso seria o amor. De que forma ele se manifesta em sua vida? Então, se a gente pensar no amor de forma geral, como eu falei, como é que o amor se manifesta na nossa vida? Na nossa saudade de estar com os amigos agora, né? No lado bom de, às vezes, poder ter mais pertinho da gente a mãe, o pai, eu não sei como é que tá a questão do isolamento, e nem se a sua família faz parte do grupo que precisa estar fora trabalhando. Aqui em casa, por exemplo, eu estou em casa, mas meu marido não pôde parar, ele trabalha em indústria de alimentos, né? Então, o amor se manifesta justamente aí na segurança de estarmos próximos das pessoas amadas, certo? Bom, agora, antes de nós darmos sequência à atividade lá da página 64, eu vou botar lá, tá? Nós vamos rever algumas das figuras de linguagem que eu mostrei para vocês na aula de figuras que eu mandei, tá ok? Então, nós já trabalhamos aqui, aí agora nós vamos trabalhar aqui. Então, eu vou subir. Só fazendo um resumão, que eu não vou ler os slides novamente, nem explicá-los para vocês, mas sempre que eu penso, deixa eu aumentar aqui, sempre que eu penso em figuras de linguagem, a gente tem que lembrar naquilo que não pode ser interpretado ao pé da letra. Então, se eu pensar no eufemismo, né? Eu deixo as coisas, nossa, que letra horrorosa, suaves. Então, é uma maneira mais sutil de dizer alguma coisa. Eu não vou chegar e falar, olha, fulano morreu, fulano descansou após tanto sofrimento. Então, são aquelas voltinhas que a gente dá para falar de assuntos que não são tão agradáveis. Né? Ou seu mentiroso. Não. Ou você não pode faltar com a verdade. Você não pode esconder as coisas. Estou chamando de mentiroso, mas não vou direto ao ponto, tá bom? Hipérbole, viu? É o famoso exagero. Epa, fui hiperbólica nesse A, né? A hipérbole vocês conhecem bem, né? Na hora do recreio. Professora, cadê o lanche? Eu tô quase morrendo de fome. Ninguém morre de fome fácil assim, não, gente. Ironia. Ironia é dizer o oposto do que a gente pensa, tá? Ao contrário. Então, eu quero dizer que alguém não é muito inteligente. Eu pego e falo, nossa, como você é inteligente. Isso é a ironia. A inversão ou hipérbole é quando eu troco as palavras de lugar na frase, né? João comprou uma bicicleta João comprou. De forma bem simples, eu já tenho aí uma hipérbole, ok? Anáfora é quando eu começo de uma mesma forma, de uma forma parecida.
Se nós pegarmos o poema do Camões, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Praticamente o poema inteiro começa com é isso, é aquilo, tá? Então isso é uma forma de anáfora. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção na antítese e no paradoxo, porque as duas trabalham com o diferente, com o oposto. Tanto a antítese quanto o paradoxo vão se referir a ideias contrárias, preto, branco, grande, pequeno, bom, ruim, tá? O que vai diferenciar a antítese do paradoxo? Na antítese, os opostos se aceitam. Então, eles estão juntos numa mesma ideia para dar a sensação de completude, uma coisa completando a outra, né? O mundo está cheio de pessoas boas e más. Bom e mal aí é oposto. Só que o que nós temos? As duas ideias muito bem colocadas numa frase para dar a ideia de totalidade do que aquilo está sendo colocado. Deixa eu pingar esse aqui, que não vai aparecer a capa. Se aceita. E o paradoxo, os opostos se rejeitam. Ou seja, uma ideia vem bagunçar a outra. Pega o exemplo do Camões novamente. É ferida que dói e não sente. Se está doendo, como é que eu não estou sentindo? Se eu não estou sentindo, como é que eu posso afirmar que ela está doendo? De todas essas figuras aqui, as mais comuns são antítese, paradoxo, ironia, hipérbole e eufemismo. Tá? A anáfora acontece mais pouco, a inversão acontece mais pouco, mas a antítese, o paradoxo, a ironia, o hipérbole e o eufemismo são muito frequentes na nossa literatura. Então, guardem bem esses nomes, tá bom? Bom, agora vamos voltar lá na correção. Questão 1. Leia a seguir os versos de uma canção. Não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. Então, aqui eu sublinhei, né, as palavras que estão em oposição. Som é o oposto de silêncio, luz é o oposto de escuridão. Nesses versos, algumas ideias opostas. Indique o que se opõe no primeiro e no segundo verso e depois o que se opõe no terceiro. Então, foi o que a gente marcou aqui. No primeiro e segundo verso se opõe som e silêncio. No terceiro e quarto se opõe luz e escuridão. Tá bom? B. Que ideia essas oposições sugerem? Né? A existência de que algo sempre depende do seu oposto. Não é o que ele está falando? Não existiria som se não houvesse o silêncio. Então, para haver o som, precisa haver o oposto, que é o silêncio. Então, sugere que a existência de algo sempre depende de um elemento contrário. Continuando. Leia novamente uma estrofe do soneto de Camões. A primeira estrofe: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aqui eu já marquei todas as ideias opostas. Como é que o fogo pode estar ardendo, ou seja, queimando, se eu não estou vendo? Como é que a ferida está doendo, se eu não estou sentindo? Como é que pode haver contentamento se está descontente? Né? Como é que a dor desatina, me deixa louca de tanta dor se ela não está doendo? Tá vendo? O que eu percebo aí? O paradoxo, que parece que uma coisa não aceita a outra. Ó, esses versos reúnem ideias contraditórias, indígenas. Então, vocês vão sublinhar ou copiar aqui embaixo todos esses trechinhos depois do é, tá bom? B.
A oposição apresentada nos versos de Soneto de Camões é absurda, exagerada ou possível de acontecer? Explique. Então, ela é absurda. Por quê? Porque não tem como uma ferida doer se eu não estou sentindo. Não tem como um fogo estar ardendo e eu não enxergar. Impossível. Certo? 2. Cada trecho a seguir contém uma antítese ou um paradoxo. Leia-os. Aqui está sublinhado os opostos. Não dá para a gente saber ainda se é antítese ou paradoxo, tá bom? Então, ó, cegos e ver. Ó, minha alma de sonhar-te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. O mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho na China. O mundo está muito gripado. Açúcar é doce, o sal é salgado. O esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Ardor em coração firme nascido, pranto por belos olhos derramados, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Letra A. Em quais trechos ocorrem as antíteses? Indique-as. Então, nós temos antíteses, ou seja, opostos que se aceitam, no B e no C. Então, na letra B, nós temos açúcar e sal, doce e salgado. Ó, açúcar é o oposto de sal, doce é o oposto de salgado. E na letra C, né? Esforço para lembrar é o oposto de vontade de esquecer. Então, lembrar e esquecer aqui são ideias. Se eu preciso fazer um esforço para me lembrar, é porque meu organismo, meu corpo, a minha mente, meu coração já teve vontade de esquecer. Então, uma coisa não dispensa a outra. B. Em quais trechos ocorrem paradoxos? Indique-os. Nos trechos A e B. No trecho A, o paradoxo está em cegos de te ver. Como é que os olhos podem estar cegos vendo a pessoa? Né? E no trechinho D, que está aqui, incêndio em mares. Mar não pega fogo. Vai falar assim, professora, se tiver um derramamento de óleo, o óleo vai pegar fogo, o mar não. Certo? Então, incêndios de mares é paradoxo. E neve em fogo convertido também, porque não tem como a neve, né, pegar fogo, virar fogo. Ela não é plausível de combustão, tá bom? C. Qual foi sua estratégia para diferenciar as antíteses dos paradoxos? A gente vai voltar naquilo que eu falei lá no slide, né? Para as antíteses, vocês olharam aquelas ideias opostas que se aceitam, e para os paradoxos, vocês pegaram ideias opostas que geram um absurdo. Olha a resposta do livro. As antíteses utilizam palavras de sentido oposto para criar efeitos poéticos. Já os paradoxos são ideias contrárias à normalidade, que por isso soam absurdas. Então, antítese se aceitam, têm um efeito, fazem sentido, e o paradoxo são absurdos. D. Qual é o efeito do uso dessas figuras de linguagem nos trechos lidos? Né? Eles mostram os lados opostos das ideias apresentadas. Então, tanto nas antíteses quanto nos paradoxos, vem mostrar que tudo na vida tem os dois lados. Né? Servem ainda para deixar o poema, o trechinho mais expressivo, com mais lirismo, com mais sentimentos, tanto antítese quanto paradoxo, como qualquer outra figura de linguagem. Tá bom? Bom, a gente vai parar por aqui, tá? Numa próxima aula a gente termina essa correção, ok? Tchau, meninos. Obrigada pela atenção.